Pessoal, continuando aqui, para falarmos sobre a questão de crimes contra a administração pública, primeiro eu quero chamá-los a atenção para o seguinte: quando vocês ouvirem esse termo, percebam se está sendo cobrado só mesmo aqueles iniciais ou se é uma nomenclatura genérica para os crimes contra a administração pública. Por quê? A partir do artigo 312, nós temos disposições que tratam sobre os crimes contra a administração pública. E aí a gente vai ter uma série de informações, por exemplo, tem crimes contra os tribunais de contas, que são lá no final, já chegando no artigo 359. Todos esses fazem parte da noção de crimes contra a administração pública. Tem uma série de capitulação, mas isso vocês precisam ficar cientes. Então, 312 até o 359, nós estaremos tratando de crimes contra a administração pública. Mas, conforme conversamos a título da nossa prova e a título de outras provas que vocês farão também, nós iremos nos atentar àquelas questões mais pontuais, os crimes que são mais recorrentes, para que vocês possam estudar. Então, do 312 ao 334 são aqueles que geralmente são mais cobrados, não descartando outros que possam ser também, tá, gente? Mas para a prova, realmente eu me atentei a esse detalhe para que a gente possa condensar mais as informações. Para que nós iniciemos a nossa discussão sobre os crimes contra a administração pública, primeiro, o que a gente tem que entender para início, para ponto de partida? Quem é o funcionário público para o direito penal? Esqueçam a noção do direito administrativo, do direito civil. Vá lá para o seu artigo, pegue o artigo 327 para que a gente possa conversar sobre o conceito. Vejam bem, o artigo 327 do caput traz a seguinte descrição: considera funcionário público para efeitos penais que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública. Então, nós temos informações fundamentais. Mesmo que aquele sujeito não receba nenhuma contraprestação pecuniária, nenhum valor, ele pode ser entendido, configurado como um funcionário público, desde que ele exerça uma função, ou um cargo, ou ainda que seja um emprego que exerça uma função pública. O que é isso? Calma. Esse sujeito pode não receber nenhum valor, pode ainda ser uma situação temporária, não precisa passar no concurso público para empregar aqui no caput. Pode ser quem? Lembra aí? Vocês, estagiários, imaginem só, mais estagiários, ou ainda os jurados que exercem transitoriamente e que não recebem nenhuma prestação pecuniária, embora tenha uma série de fatores que implicam em concurso público, mas isso não vem ao caso. Essas pessoas que exerçam a função pública, mesmo que transitoriamente e ainda que sem remuneração, serão configurados, né, serão entendidos como funcionário público para os efeitos do Código Penal. Então, todas as vezes que vocês fizerem a leitura de artigos que tratam enquanto funcionário público, façam a releitura desse artigo, no 327, para entender quem são os funcionários públicos. Tudo bem? Então, no caput eu tenho que, efetivamente, quem são aqueles funcionários públicos para o Código Penal. Só que tem um detalhe. Além do caput, eu tenho aqueles que são considerados funcionários públicos equiparadamente. Olha só, o parágrafo primeiro tem a seguinte redação: equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal. Para até aqui. Então, eu já tenho uma modalidade, quem exerce algum tipo de qualquer emprego, né, cargo ou função em atividade paraestatal, e aí vocês precisam recorrer ao direito administrativo para entender, então, sociedade mista, as empresas públicas estão aqui enquadradas dentro desse contexto, serão consideradas também como funcionário público. Superando essa noção e até aquelas divergências, se considera ou não como paraestatal, mas o que tem prevalecido é que é uma noção ampla. Então, as empresas públicas, elas têm essa configuração. Faça a leitura sobre isso, é importante também para esclarecer. Eu mandei um textinho para vocês, para ficar mais claro o que seria esse conceito de paraestatal, que a gente precisa realmente remeter às noções de direito administrativo. Além disso, o artigo vem: e quem trabalha para a empresa
prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Percebam, aqui eu já não estou tratando de empresa paraestatal, eu estou diante de uma empresa privada que presta algum tipo de serviço que tenha a finalidade que seja executada pelo Estado, né? A função primordial que fosse pelo Estado. Por exemplo, as empresas que fazem a coleta de lixo é uma função que seria específica do Estado, né? Função pública, mas eu tenho empresas privadas que exercem esse tipo de atividade. Então, aqueles sujeitos que trabalham nessas empresas, a título de direito penal, eles responderiam como se fossem funcionários públicos. Da mesma forma, as empresas privadas que exerçam algum tipo de atividade que remeta à questão de saúde, que também é uma atividade exclusiva, né, ou primordial da função pública. E aí, se eles exercem, também responde como se fosse. Eu tenho, inclusive, um caso de um cliente que responde, embora ele fosse contratado por uma empresa privada, de um hospital privado, para efeito penal, ele tem respondido como se funcionário público fosse, tá bom? Então, lembre-se disso para que a gente parta dessas noções. E aí, pessoal, depois que a gente entende o que é funcionário público, a gente vai estudar os tipos penais que seriam os principais nessa noção que nós conversamos, tudo bem? Então, percebam, o crime que mais se fala, um dos mais cobrados é, sem dúvida, o crime do artigo 312, que é o peculato. O que eu quero chamar a atenção de vocês? O tipo vem falando o seguinte: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular. Aqui eu já tenho informações que são fundamentais e nesses crimes, infelizmente, vocês precisam decorar as informações que estão contidas no artigo. Por quê? Não necessariamente na minha prova, mas nas provas de concurso que vocês almejam, cobra-se especificamente o que está dentro da lei. Mas o que são os detalhes nessa questão de apropriação? Tem vários tipos de peculato, mas inicialmente para que a gente possa considerar. O peculato, que é essa apropriação, o que é apropriar-se? O termo, o que significa? É tomar para si como se fosse seu algo que não é. A apropriação, nesse caso aqui, ele pode ser, né, um funcionário público, e aí, partindo daquele pressuposto lá do artigo 327, ele apropria de qualquer bem móvel. Então, eu tenho que transportar esse bem para um lado para o outro para que eu configure um bem móvel. E aí eu estou falando de dinheiro, de valor, ok? Então, se restringe a essas três modalidades. E uma outra coisa que geralmente cai muito em prova. Pergunta se a apropriação por funcionário público pode ser somente de bens, né? De bens particulares, públicos no caso, né? Na verdade, tem a exceção que vem falar sobre a questão do particular. Qual que é o pulo do gato? Para configurar o crime de peculato, nessa modalidade de bem particular, esse funcionário público tem que estar na posse desse bem para que se configure. Então, não é qualquer tipo de bem. Por exemplo, ele vem, apropria desse mesmo celular. Essa apropriação bem particular, de certo, só vai incorrer no crime de peculato, ele tomar para si como se fosse o celular dele, só configuraria se o meu celular estivesse, por exemplo, apreendido por ele. Então, ele estivesse na posse desse celular e aí ele ficaria para ele com esse bem particular, configuraria também o crime de peculato. São esses os detalhes realmente que a gente precisa se atentar quando a gente fala do crime de peculato na sua modalidade geral, ok? Então, vem falando sobre as questões de posse, de desvio, mas a regra geral é essa que eu apresentei para vocês. Mary, quem não é funcionário público pode praticar o crime de peculato? Imagine só, eu posso ter a configuração de coautoria aqui? Imagine que o nosso colega aí, que é funcionário público, esteja com um bem que seria de um particular na sua posse, está guardando esse bem, né? Já que não tem lugar, não tem depósito, ele está na posse desse bem, guardando enquanto
gera-se um local para efetivamente guardá-lo. E aí, juntamente com sua esposa, que é sabedora que ele é funcionário público, eles entendem que não vão devolver, que vão realmente apropriar e ficar com esse bem, né? Por exemplo, se fosse um carro, a gente tem exemplos aí práticos nesse sentido. Se aquela pessoa que está juntamente com esse funcionário público tiver ciência que ele é funcionário e eles utilizarem então desse seu cargo, né, da sua profissão enquanto funcionário público, ambos respondem enquanto peculato. Mas o que vai fazer a diferenciação é que realmente a pessoa, para incidir enquanto coautor, ele precisa saber que nós estamos tratando de um funcionário público e então, para que se tenha essa configuração e possa responder ambos pelo crime de peculato.